as enchentes e a defesa civil, as medidas preventivas, corretivas, o drama permanente de viver sujeito a grandes catástrofes. Catástrofes que podem ser desde um desmoronamento, um incêndio num grande edifício, até a questão das enchentes. E, dependendo do país, os maremotos, tudo que a gente vê no noticiário o tempo todo. O que é importante? É procurar evitar. E isso vai desde a pacificação dos povos. O problema das guerras são indiscutivelmente a maior tragédia que a humanidade pode ter que enfrentar, devido às sequelas do ódio, da mútua destruição, até uma regressão sanitária, social, etc. No sul do Brasil, nós estamos passando por mais um período crítico, como a gente vê lá no Rio Madeira, Rio Amazonas. O Brasil é um país que, até pelo trajeto que seus grandes rios fazem, está sujeito a enchentes lentas, grandes, demoradas, e graças ao clima tropical, subtropical, há tempestades brutais que em curtíssimo tempo despejam um volume colossal de água numa micro-região, uma grande região, numa cidade, provocando aí um fenômeno, vamos dizer assim, efeitos imprevisíveis, quase. Por isso, a cautela, a disciplina, métodos, a boa engenharia, a boa arquitetura e a boa política são fundamentais. A Constituição de 1988 foi feita num clima poético, né? E nesse romantismo, que até o senador Richa, na época, se não me engano, denunciou, nós criamos um país praticamente ingovernável. Então, é óbvio que o Brasil precisa de uma reforma constitucional realista, pragmática, que faça das nossas cidades, estados, algo funcional. A Brasília está muito longe de tudo. Nós temos que ter, em ambientes regionais, nesse país continental, condições de resistir àquilo que enfrentamos todo dia. Eu falo isso porque nasci nessa casa, aí nasci em Blumenau e já pequenininho, mudei para essa casa aqui. Uma fotografia de 1954 mostra o efeito de uma enchente, tá? Que foi em 83, 80. Em 57 foi maior, em 83 e 84 as águas quase que cobriram essa casa. Então, e olha que a água não mostra aí um porão que tinha uns 3 metros de pé direito. A questão toda da enchente, no caso, é complexa e só quem viveu esse pesadelo pode falar com calma, com propriedade
O que isso significa? Não é simples. Né? Me atrevi até a fazer um relatório sobre as enchentes do Vale do Itajaí, que em dezembro de 1957, por aí, nós fomos entregar à época ao governador Esperidião Amin. Então, nessa ocasião, esse relatório fui enfeitando com o que eu encontrava de fotografias, como essa aí da Associação Comercial e Industrial de Blumenau, a enchente de 1911, que foi uma das maiores que Blumenau teve. A maior parece que foi em 1852, ou seja, numa época em que o Vale do Itajaí estava coberto de florestas. As florestas são barragens não reguladas. E essas barragens não reguladas podem soltar a água na hora errada. Esse efeito tem que ser considerado, né? E podemos até dizer que o desmatamento aumenta a frequência, enquanto que as florestas aumentam o tamanho das enchentes. Não é uma coisa tão simplória como a gente costuma ver por aí. O Vale do Itajaí tem uma situação muito especial, porque está na base de uma bacia que acho que 10 mil quilômetros quadrados, sei lá, algo mais, que joga água lá para baixo com violência. Então, a questão toda do vale, né, levou a uma série de providências, inclusive a construção de barragens, que nos surpreenderam quando eu fui trabalhar lá em Blumenau como assessor consultor do prefeito Décio Lima, visitando as barragens no início do governo dele. A gente constatou que elas estavam abandonadas, só não tinham sido abandonadas de forma radical, porque seus operadores teimavam em ficar lá, porque sabiam do perigo que aquilo representava. Mostrando, mais uma vez, como autoridades distantes podem, por razões burocráticas, disciplina de trabalho e outras coisas assim inacreditáveis e típicas do ser humano, a mania de dizer, não, isso é responsabilidade A, B, C, e fugir do problema, as barragens estavam abandonadas. Aí, por atuação do prefeito de Blumenau, as coisas começaram a se colocar de forma organizada de novo. Mas está lá e deve estar nos arquivos da prefeitura de Blumenau o ofício que o prefeito Décio enviou e pedindo com urgência intervenções. Tá? Então, na época, né, a gente até tinha uma estrutura melhor no setor elétrico. Depois foi implodida, e por incrível que pareça, pelo atual governo federal, e que dava uma certa segurança. Agora, o Vale foi um exemplo claro dos modismos, né? Teve uma época, 40, 50 anos atrás, que num acordo com a JAICA foi feito um anteprojeto de contenção de cheias, ou de redução das cheias. Aí, pessoal metido a ecologista, ambientalista, se mobilizou e impediu que, por exemplo, fosse feita uma derivação na foz do rio Itajaí, que baixaria 1,5 m, 2 m,
a cota das grandes enchentes. Alguém lá de alguma universidade deve ter dito que isso era pouco. É que essa gente nunca passou por enchente. E 1 centímetro a mais ou a menos pode ser a diferença entre uma pessoa morrer afogada ou não. As ONGs, elas fizeram um desserviço muito grande ao Brasil, porque elas vieram numa onda, na crista de uma onda criada pelos europeus, por outros povos, e não tinham grande preocupação com a realidade. É muito fácil abraçar um discurso rápido e o cara se dá uma de iluminado. Só que isso fica muito perigoso quando é endossado por pessoas aparentemente cultas, né, bem preparadas. Então a questão do Vale do Itajaí, né, ela foi muito séria, né? E na época a gente até falava com satisfação aqui do CIMEPAR. Foi uma obra, um projeto que se concretizou no Paraná e que tinha um grande plano de construção de mais radares meteorológicos, serviços. Depois o CIMEPAR foi desprezado, quase desapareceu, na minha opinião. Parece que agora está voltando. Então, cada estado deveria ter um sistema semelhante ao CIMEPAR, ou muito maior, dependendo da fragilidade de cada estado. E aqui no Paraná nós precisamos de mais radares meteorológicos, de mais gente, de uma estrutura grande. É bom lembrar que aqui no Paraná, na construção de hidrelétricas, foram investidas dezenas de bilhões de dólares. Barragens gigantescas foram feitas em todos os rios onde isso se aplicava. E o que se gastou no monitoramento dos rios, na prevenção de cheias, alerta à população, sistemas de apoio e de segurança, é um valor irrisório, desprezível, né? Algo que precisa ser resgatado. É difícil agora, porque nesse modelo mercantilista do setor elétrico, o que interessa às concessionárias é sobreviver e ter lucro, e não servir ao povo. Isso é secundário. Essa diretriz funcional, operacional das concessionárias de serviços essenciais foi perdida com essa modelagem mercantilista a partir do governo Fernando Henrique e reforçada no governo atual. Algo inacreditável até para quem militou politicamente e teve na trincheira companheiros e companheiras que tinham um discurso não privatizante. O Brasil, inclusive, estamos indo para uma eleição presidencial sem opções. Nós vamos ter que escolher entre candidatos a presidente que pensam da mesma maneira, que querem as mesmas coisas e que sofrem as mesmas influências. Que triste sina essa do governo, do povo brasileiro, né, que vai escolher mais um governo que, inclusive, vai, por sua vez, indicar os membros dos grandes tribunais federais, definir a composição das agências reguladoras e vai consolidar o império das multinacionais, dos grandes grupos econômicos sobre o nosso povo. E aí, qual será a sensibilidade desse próximo governo
aos problemas reais do nosso povo brasileiro. A gente vai continuar vendo o que vimos até agora. Por sorte, a Polícia Federal, né, principalmente, está mostrando uma atuação fantástica. E o povo está irritado, está nervoso. Quem sabe os candidatos ao parlamento estadual e federal sejam escolhidos com mais cuidado, os deputados e senadores mudem comportamento, tenham mais atenção pelo nosso povo. Eu uso ônibus todo dia quase, rodo por aí. É muito, mas muito raro encontrar algum vereador. Deputado e senador nem se fala, né? O pessoal anda com carro próprio, guarda-costa, etc., quando não é helicóptero. Aí eles perdem sensibilidade sobre os problemas do nosso povo. Eles se introduzem numa corte e voltamos ao tempo da monarquia, em que o que importava é se o cara é filho desse ou daquele, amigo desse ou daquele. Né? Até vale a pena ler o livro Príncipe Maldito, né? De uma autora que lamentavelmente estou lembrando o nome agora, os livros do Laurentino Gomes, para a gente ver o que era o Brasil monarquia. E a República começou de forma desastrada e até hoje não se aprumou. As enchentes estão aí, gente. Né? Mais um momento de reflexão sobre tudo isso. Agora, esquecendo a política, que talvez seja irremediavelmente torta, né? Os analistas políticos que o digam, vamos pensar nas nossas ONGs, dos nossos líderes, das nossas lideranças, na área de engenharia, na área de urbanismo, né? Sociologia. E o que está errado? Vamos lutar para corrigir. É o caso das rodovias. Né? Elas são grandes diques, grandes rodovias e ferrovias. Elas têm um impacto ambiental colossal. Então elas têm que ser, muitas delas, refeitas. As enchentes, inclusive, estão mostrando. Quando a gente olha a cabeceira da ponte sendo desmanchada e vendo a velocidade da água sob as pontes, a gente pode até intuir que ali há um estrangulamento provocado por um represamento também, quer dizer, um estrangulamento, represamento nas laterais, e as águas não tomam muito conhecimento de certos tipos de barreiras, principalmente quando são de terrinha e amontoada. Elas vão desmanchando tudo. E aí, o isolamento de cidades, o isolamento de caminhoneiros, o isolamento de pessoas que talvez estejam dentro de automóvel, sem água, sem qualquer tipo de socorro. Aliás, é um péssimo momento para quem é cardíaco, doente ou qualquer coisa, viajar de automóvel ou de ônibus. Nós temos que aprender com as grandes tragédias. Nós temos que ver onde é que nós erramos para corrigir. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende com o tempo.
muita coisa errada aí foi feita com a melhor das intenções, mas o crescimento do país, da população, tudo, novos problemas estão surgindo. E no mundo inteiro, mudanças climáticas imprevisíveis. É tanta teoria em torno disso que a gente acaba sem poder fazer afirmações categóricas, mas que o clima está mudando, isso não há dúvida. Aliás, sempre mudou, isso não é novidade agora. A Terra é dinâmica, ela não é estática. Basta a explosão de um grande vulcão aí para a gente vir a ter problemas gravíssimos na área de agricultura, pecuária, de vida, né, como já aconteceu no passado. Então, o nosso desafio agora é sobreviver e aprender. E pensar no futuro, o que está errado do ponto de vista político, organizacional, institucional, de vigilância cívica, tecnologia, a boa técnica, o que nós temos que fazer. Nós precisamos aprimorar nossos conhecimentos. Então, o que a gente pode concluir, né, é propondo uma visão do que existe de conhecimento humano. Quer dizer, nós temos aqui, por exemplo, a preocupação de ir reunindo informações e que a gente vai encontrando em filmes, no YouTube, blogs, portais, etc., né? Então, vamos montar uma rede de troca de informações. Nós precisamos de clubes de serviço cibernéticos, de organizações de apoio emergencial. Hoje em dia a internet é fantástica, né? Já estão falando até em utilização no Brasil de balões para retransmissão de sinais. O Brasil é um país gigantesco, então o tamanho do Brasil nos obriga a pensar em soluções especiais para comunicação e divulgação. E a internet, ela permite contato rápido, né? Troca de informações, Facebook, redes sociais, blogs, YouTube, e com isso a gente gradativamente evoluir para um melhor conhecimento do que pode ser feito, o que foi feito, o que nós precisamos ver. Tá? No final desse blog, vocês vão ver das postagens o que logo no início foi motivo para ter uma preocupação de sugestão de soluções, como é o caso desse projeto Rio Negro. A cidade de Rio Negro é uma das mais afetadas aqui no Paraná por enchentes. Quer dizer, o projeto de reversão do Rio Negro poderia, se feito de forma inteligente, contribuir para reduzir isso. Lá, mais uma vez, aquilo que a gente falou. As ONGs, as pessoas assodadamente se posicionando contra projetos de engenharia que poderiam ser úteis ao povo. Tá? E isso tudo tem que ser controlado por pessoas já mais amadurecidas e que sabem o que é uma enchente. Tá?
Enchente não é brincadeira, gente. Enchente é um negócio realmente assustador para quem está lá dentro d'água.